avançamos para a terça, onde vamos considerar um pouco mais as escolhas de Acã, que a lição chama de escolhas fatais, e os versos aqui 19 a 21 do capítulo 7 vão nos ajudar a entender. Josué pede, como vimos, como lemos, que Acã desse glória a Deus e o honrasse, e segundo, que ele confessasse, sem esconder nada. De que forma Acã estaria dando glória a Deus? Admitindo aquilo que ele havia feito. O termo usado pode também referir-se a uma ação de graças ou mesmo a uma confissão de pecados. Então, quando Josué diz assim, dá glória a Deus, Josué está dizendo, reconhece o que você fez, confessa. Infelizmente, o texto bíblico não deixa espaço para percebermos qualquer indicação de que Acã tenha demonstrado genuíno arrependimento. Ele esperava passar livre, se esconder até o final e esperava que isso não fosse declarado. A sua atitude, irmãos, diz aqui o autor, desafiadora e rebelde, o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante, para quem não havia expiação de pecado de acordo com a lei de Moisés. E isso nós vemos no livro de Números, capítulo 15, versos 27 a 31. Então ele se colocou numa condição daquele pecado insidioso, aquele que ele teve a intenção de pecar e escondeu e não demonstrou arrependimento, não demonstrou sensibilidade em arrepender-se, porque olha a sequência, ele viola uma regra que havia sido dada claramente, ele toma algo que não deveria ser tomado, Israel é derrotado, ele acompanha todo o sorteio. Quando esse processo, ele deveria ter, se ele tivesse verdadeiramente arrependido, ele teria se apresentado. E assim, irmãos, uma coisa interessante que o autor faz também, é que quando vem aqui a descrição da forma como ele apresenta o que ele fez, vamos ver aqui, produção, coloca aí o 7:21, a resposta, uma parte da resposta que ele diz, olha, eu verdadeiramente pequei, está no verso 20, e fiz dessa maneira. Verso 21, quando vi entre os despojos, então esse verbo ver, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que eles estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha que interessante, irmãos. O autor faz aqui uma relação interessante com o pecado de Adão e Eva. Eva olhou para o fruto e viu que aquele fruto era bom para se comer e tomou do fruto e comeu. Acã viu aquela capa babilônica, aquele ouro, aquela prata, e ele cobiçou, ele mesmo diz, e eu peguei, e eu tomei para mim. Então, irmãos, olha que interessante, que esta declaração de Acã revela que o pecado da cobiça, irmãos, o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade. Em que sentido? No sentido de que, quando damos vazão a essa cobiça, nós expressamos de que se Deus proibiu alguma coisa tão boa, é porque Deus me privou dessa coisa boa. E eu, então, acho que Deus errou e eu tomo para mim aquilo que Deus entendeu que eu não deveria ter. Então, é uma manifestação de incredulidade naquilo que Deus sabe que é melhor para cada um de nós. E assim, desta forma, o pecado da cobiça apresenta a sua desconfiança e a sua incredulidade num Deus que sempre faz tudo para o nosso melhor. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, nos comentários de Ellen White. Eu quero ler aqui, para quem tem a lição do professor, que contém os comentários, a página 43. Ellen White, então, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Diz ela, Acã reconheceu sua culpa quando era demasiado tarde para que a confissão o beneficiasse. Não havia mais tempo. Ele viu toda a sequência, viu os exércitos de Israel serem derrotados diante de Ai e não se apresentou para confessar o seu pecado. Viu Josué e os anciãos de Israel curvados em terra com uma dor inexprimível, buscando a Deus. Por que aconteceu aquilo? Se ele houvesse feito a confissão naquele momento, ele teria dado prova do seu verdadeiro arrependimento, mas não foi assim, ele ainda ficou em silêncio. Acã não teria confessado o seu crime
se não tivesse esperado, com isso, evitar suas consequências. A sua confissão apenas serviu, diz Ellen White, para mostrar que o seu castigo, o castigo que ele estava prestes a receber, era justo. Não havia genuíno arrependimento do pecado, nem contrição, nem mudança de propósito e nem aversão para o mal. Olha que declaração forte da parte de Ellen White a respeito disso. E aqui o autor faz uma comparação interessante entre a atitude de Raabe e as atitudes de Acã. Então ele diz que Raabe leva os espias e esconde os soldados. Acã esconde o produto proibido. Raabe mostra gentileza com os espias e os ajuda a conquistar a vitória. Acã trouxe problemas e ajudou e participou da derrota. Raabe fez uma aliança com o povo de Israel. Acã quebrou a aliança de Javé. Raabe salvou a si mesmo e a sua família. Acã perdeu a si mesmo e a sua família, condenando a todos à morte. Olha que comparações interessantes entre a atitude de Raabe e a atitude de Acã. E dessa maneira, nós ainda, assim, antes de finalizar aqui, uma coisa a mais, irmãos. Muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Mas aqui no auxiliar do professor, foi trazida uma comparação que eu achei muito apropriada, que é a história de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Então, ele menciona que existem várias similaridades entre a atitude de Acã e o resultado que foi a eliminação de Acã e de toda a sua família, com a morte de Ananias e Safira. E essas ações encontradas na versão Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, Acã é descrito tomando para si coisas consagradas ao Senhor. O mesmo verbo usado na Septuaginta para descrever a atitude de Acã é utilizado para descrever as atitudes de Ananias e Safira, que retém aquilo que havia sido dedicado publicamente ao Senhor. Olha que coisa interessante. Ambos os incidentes aconteceram num momento muito crucial para o povo de Deus, no início da tomada da terra e no início da caminhada da igreja cristã primitiva. Então, irmãos, veja que não há incoerência, não há nenhum contraste negativo entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Essas duas histórias são muito interessantes e merecem ser mencionadas em nossa compreensão deste tema. E dessa maneira, agora sim, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.